Olá, estamos de volta com o Senado agora. Só no ano passado, 802 servidores civis da União tiveram que se aposentar porque atingiram a idade máxima de 70 anos. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou um projeto de lei complementar que estica o limite para a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União já é regra desde maio, quando foi promulgada a PEC da Bengala. A regulamentação dessa emenda constitucional estende o direito para todos os servidores civis da União, dos estados e dos municípios. As nossas estimativas mostram que o governo nas três esferas como um todo, vai economizar mais de R$1 bilhão por ano com o tempo da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. O senador José Pimentel é a favor da proposta, mas teme que ela seja declarada inconstitucional por vício de iniciativa. O Constituinte de 88 determinou que é competência privativa tratar de aposentadoria. No caso do servidor civil da União, é privativo da Presidência da República. O senador Randolfo Rodrigues apresentou emendas retirando do texto os servidores do Judiciário e do Ministério Público. No caso do Ministério Público dos Estados e no caso do Judiciário, irão impedir a reoxigenação e irão, em vários estados do país, perpetuar estruturas, manter por mais 5 anos, estruturas de poder carcomidas que poderiam e deveriam ser sucedidas. A senadora Vanessa Graziotin também não estava plenamente de acordo com a matéria. Acho que nós não deveríamos dar o mesmo tratamento aos ocupantes de cargos de indicação política para aqueles que passam em concurso público. Apesar dos questionamentos, muitos ressaltaram os aspectos positivos do projeto de lei complementar. Com a mudança na expectativa de vida da população brasileira, nada mais justo do que fazer essa adaptação. O mundo mudou, a demografia mudou, as pessoas são ativas a partir dos 70 anos. Não teria cabimento algum que só o Supremo Tribunal Federal se beneficiasse dessa aposentadoria. O projeto foi aprovado por 59 votos a favor e 5 votos contra. Os senadores incluíram os defensores públicos que tinham ficado de fora do texto original. Já as 2 emendas do senador Randolfo Rodrigues foram rejeitadas. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Também estava na pauta desta quarta-feira um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A matéria aumenta o tempo de internação dos menores de idade que cometem crimes. Hoje, as medidas socioeducativas duram no máximo 3 anos. O senador José Serra, que é o autor do projeto, defende que menores infratores possam ficar internados por até 10 anos. Já o relator, que é o senador José Pimentel, defende uma internação máxima de 8 anos. Ele pediu que o projeto fosse votado na noite desta quarta-feira para fazer um contraponto com a redução da maioridade penal, que está sendo votada na Câmara. O presidente Renan Calheiros anunciou que seria criada uma comissão especial para debater todos os projetos que tratam de punições a menores infratores. Ele também anunciou uma reunião de líderes para terça-feira para debater o tema. Na segunda reunião de trabalho, a Comissão da Reforma Política aprovou o primeiro projeto. Na prática, o texto acaba com as coligações nas eleições proporcionais e pode dificultar a vida dos pequenos partidos. Hoje, um pequeno partido pode eleger um vereador ou deputado mesmo que tenha recebido menos votos que o adversário. Isso graças às coligações, um sistema em que os votos de todas as legendas que formam uma chapa vão para o mesmo bolo. A Comissão da Reforma Política aprovou um projeto que muda as regras das eleições proporcionais. Se quiserem, os partidos até podem se coligar, mas na hora de fazer as contas e dividir as cadeiras no Legislativo, é cada um por si. A somatória deles não vai valer para nada de voto. Cada partido terá somado seus votos individualmente. Não, isso eu entendi. Se um partido conseguir o coeficiente, ele fará o deputado. Se os outros 4 não conseguirem, ele não fará o deputado. Havia 2 propostas.
A primeira permitia que partidos com menos votos disputassem as sobras das cadeiras que não foram ocupadas pelas grandes legendas. Mas a Comissão da Reforma Política aprovou uma regra mais dura. Só pode participar do rateio quem alcançar o quociente eleitoral. Na prática, é o fim das coligações e uma pancada nos pequenos partidos. Os pequenos partidos querem ser grandes. Eles têm que ter barreiras, têm que ter vida própria, têm que ter identidade própria. Se coligar para poder disputar uma eleição, debater, tudo bem, mas eles têm que ter seus próprios votos. O senador Randolph Rodrigues é do PSOL. Na Câmara, o partido tem apenas 4 deputados, 0,7% do total. Mesmo em uma legenda pequena, o parlamentar defende a proposta. Eu sou de um pequeno partido e eu acho que partido existe para disputar poder político. Partido não pode existir para ser sigla de aluguel. A comissão aprovou um requerimento de urgência e o projeto que acaba com as coligações nas eleições proporcionais segue direto para o plenário. O relator da reforma política, senador Romero Jucá, apresentou nesta quarta-feira outras 3 propostas. Uma trata da cassação de prefeitos, outra cria federações de partidos e a terceira estabelece limites para as doações de empresas aos candidatos. Os repasses ficam limitados a 7% dos gastos que o político declarar à Justiça Eleitoral. O plenário do Senado confirmou 7 indicações da Presidência da República para cargos em agências reguladoras. Os aprovados agora poderão assumir diretorias da Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da Agência de Águas e da de Transportes Terrestres. A comissão de senadores criada para alterar o Pacto Federativo, ou seja, as atribuições legais e a partilha de recursos entre a União, estados e municípios, apresentou as propostas que devem ser priorizadas. Algumas podem ser votadas pelo plenário ainda neste semestre. O relator anunciou o apoio do presidente do Senado à inclusão imediata na ordem do dia de algumas propostas prioritárias para estados e municípios. Elas fazem parte da lista das 20 matérias que a comissão apresentou na semana passada. Entre os temas estão mudança na repartição de tributos, modernização de legislação e fontes de recursos para a saúde e segurança pública. Nós conseguimos dar sequência à primeira proposta de demandas para apreciação pelo plenário, que foi um conjunto de 6 propostas que foram aprovadas aqui pelos relatórios setoriais e aprovadas pela comissão. Eu quero dizer que essas 6 matérias tiveram o apoio da presidência do Senado e o apoio do Colégio de Líderes. Com a expectativa, inclusive, de que essas matérias possam adentrar a pauta do Senado agora, no mês de julho, e até já constarem da pauta, por exemplo, na volta do recesso. Para Fernando Bezerra Coelho, outros 9 projetos merecem atenção imediata. 6 propostas que, ao nosso juízo, não têm impacto financeiro, mas estão sendo fortemente demandadas por estados e por municípios. 3 propostas, essas sim têm impacto financeiro, mas que nós consideramos que é importante sinalizar para o governo federal de que essa comissão, ela também vai, de fato, priorizar a apreciação de propostas que vão ter, sim, impacto financeiro. Entre os projetos que não resultariam em prejuízos financeiros, 3 estão em análise na CCJ. Eles tratam de consórcios públicos, celebração de convênios e contratação de mão de obra. Que nós pudéssemos já falar com o presidente da CCJ para que ele pudesse designar um dos nossos membros da comissão, de repente até o senador Anastasia, que está na Comissão de Constituição e Justiça, para que pudesse os 3 projetos que tratam da mesma matéria, um relacionado à questão da exigência de regularidade do consórcio, o outro relacionado ao regime trabalhista CLT só nos casos dessas contratações de consórcios, e o terceiro, no caso da inadimplência, não atingir o consórcio, apenas os entes
individualmente, que pudessem ser relatados por um único relator, que fosse esse relator aqui da comissão. 2 propostas sugeridas pelo colegiado já estão na pauta do plenário. A PEC, que prorroga até 2028 a vigência dos percentuais mínimos para a irrigação, e o projeto do Senado, que estende até o ano que vem o prazo para que os municípios acabem com os lixões a céu aberto. E o plenário aprovou, na sessão desta quarta-feira, o projeto que prorroga o prazo para que os municípios acabem com os lixões. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. A comissão mista que discute o marco regulatório das estatais realizou audiência pública com representantes do Banco do Brasil e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A ausência de representantes da Petrobras e da Valec, estatal responsável pelas ferrovias, foi criticada. A Petrobras e a Valec também foram convidadas para participar da audiência. A intenção era conhecer a experiência das principais estatais para construir um marco legal que proporcione controle, mas também dê flexibilidade às empresas, para elas serem competitivas no mercado. Mas os representantes das 2 estatais não compareceram. Simplesmente comunicaram sem nenhuma justificativa ou qualquer explicação, comunicaram que não viriam comparecer a esta comissão. Implica numa tentativa clara de não cooperação com o Congresso Nacional. Essas 2 empresas deveriam estar, acima de qualquer outra coisa, preocupadas em contribuir com essa comissão, em debater, em trazer os seus exemplos, dizer o que é que está sendo feito, como é que era antes desses escândalos surgirem, como é que estavam tomando providência no sentido de evitar que esses escândalos aconteçam no futuro. Enfim, trazer a experiência para esta comissão seria uma atitude de colaboração com o Brasil. Os representantes do Banco do Brasil apresentaram a estrutura de governança da empresa. Para eles, a tomada de decisões em conjunto é um dos melhores mecanismos de controle. A decisão colegiada, ela é uma premissa que se estende a todos os níveis da companhia. Desde um administrador de agência, ele não toma decisões individuais, as decisões são do comitê de administração daquela agência, mas também nos órgãos estratégicos. O grande destaque que o Banco do Brasil possa trazer para cá e contribuir é a sua história de decidir em comitês, decidir em alçadas, decidir em comitês. E essas decisões em comitês nos favorecem significativamente com relação à transparência. A representante do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa destacou a importância de explicitar no texto da lei o interesse público da estatal. Ela também frisou que o Conselho precisa ser independente. A falta de clareza, muitas vezes, ou a falta de interpretação leva a que a companhia seja utilizada para outros fins que não aquele do interesse público para que ela foi criada. Escolher pessoas pela qualificação técnica e que não estejam ligados diretamente ao executivo. Os senadores se mostraram preocupados com a quantidade de estatais e com o tamanho delas. O que a comissão poderia e deveria fazer um levantamento de todas as empresas inúteis que continuam existindo. Isso é uma coisa que me inquieta, é saber que a estrutura organizacional das estatais, da administração direta, cresce e não resolve absolutamente nada de serviços públicos de boa qualidade. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira o relatório preliminar do deputado Ricardo Teobaldo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016. O prazo para emendas à lei vai de 2 a 9 de julho. Pela Constituição, o recesso parlamentar no meio do ano só pode começar após a aprovação da LDO. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu nesta quarta-feira o papel do etanol na matriz energética brasileira. Segundo o representante do governo, a intenção é duplicar a produção até 2030. A preparação do Brasil para a COP21 em Paris, no final do ano, também esteve na pauta da reunião. O professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, afirmou que os efeitos das mudanças climáticas na saúde pública ainda são negligenciados. Segundo ele, a poluição do ar está entre as 10 maiores causas de mortalidade no mundo, mas não está na agenda de saúde relacionada às mudanças do clima. Você não tem uma mesa de saúde na COP.
Quem vai na COP não é ministro de Saúde. E isso, eu perguntei para o presidente do Banco Mundial, a vice-presidente, que é a gestora do Fundo Verde, ela falou, não faz porque os governos não querem. Não querem porque, senão você vai ter que tomar, você não tem como justificar um adiamento de metas. As negociações brasileiras rumo à COP21, que será realizada em Paris no final do ano, também foram assunto na reunião. A declaração conjunta dos presidentes de Brasil e Estados Unidos em Washington sobre mudanças climáticas repercutiu na comissão. As metas incluem até 2030 o fim do desmatamento ilegal, o reflorestamento de 12 milhões de hectares e o aumento na participação das matrizes energéticas renováveis em 20%, não incluída a geração a partir de hidroelétricas. Segundo o representante do Ministério da Agricultura, a declaração revela a intenção do governo brasileiro de voltar a apostar no etanol. Estamos sinalizando externamente a relevância do etanol e da bioeletricidade do ponto de vista da matriz energética brasileira, a sua relevância, e o objetivo é duplicar essa participação. Apesar disso, Rodrigo Lima, representante da entidade Agroícone, afirmou que o cenário atual é de redução do consumo de etanol e desestímulo ao setor. Uma reversão do quadro até 2030, que elevasse o consumo anual dos atuais 24 bilhões de litros para 50 bilhões, traria uma série de benefícios para o país. As emissões brasileiras devem fechar aí quando sair o terceiro inventário, que já deveria ter saído, na casa de 1,2 bilhão. Em 2012, ou seja, o etanol e a bioeletricidade teriam condições em 15 anos de fazer uma compensação da emissão inteira do Brasil. A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher se reuniu nesta quarta-feira para votar 6 requerimentos e analisar o plano de trabalho apresentado pela relatora, deputada Luiziane Lins. Os parlamentares aprovaram a realização de audiências públicas em todo o país. A votação do plano de trabalho ficou para a próxima semana. Você terá outras notícias do Senado a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima.